aquele trabalho que está exposto ali parece umas anêmonas, parece umas... Como é que você falou ontem mesmo? Medusa. A medusa. Eu recebi um e-mail que fala de seres do fundo do mar, e quando eu vi aquele trabalho assim, aí me deu uma sensação de leveza, de libertação, que me deu uma impressão, principalmente para aquele restinho de material que está assim no pé da cadeira, me deu uma impressão que aquelas que já estão ali em cima, estava toda a coisa, tinha fechando toda a mesa. E que agora elas estavam subindo e libertando a mesa, libertando o espaço. Porque seu trabalho foi interferir no espaço. E eu senti a sensação que a sua interferência foi cobrir a mesa, você tampou toda. E ao mesmo tempo, que depois que ela fez a finalidade dela, que foi cobrir toda a mesa, ela assim automaticamente falou, bom, já cumpri minha missão de interferir na mesa, já cobrimos a mesa, agora vamos para outro lugar. E ela vai subindo assim, sabe, os tentáculos dela assim para baixo. Eu me reportei naqueles e-mails que eu vi, aquelas tudo subindo, sabe? Ela subindo assim, eu sinto, sabe, parece que eu fico me movimentando, que eu acompanho, que eu fiquei olhando assim e falei, olha, parece que está, sabe, subindo com aquela leveza, com aqueles movimentos, sabe? Aí ontem eu me senti até sem graça, porque eu fiquei olhando assim, se alguém estava me olhando, que eu fiquei fazendo assim com o corpo na cadeira, como se eu estivesse seguindo os movimentos daqueles tentáculos, que para mim eram os tentáculos, tanto da medusa como daquelas que a gente compra, como é que chama? Lula. Sabe, que ela vai fazendo assim, abre. Eu senti aqueles tentáculos, eu senti, porque dá a impressão que está assim, a maior parte está sendo conjunta em cima, ainda tem alguns tentáculos em cima da cadeira, na outra posição da mesa, e ela está subindo, porque em cima está mais condensado do que dos lados, então dá a impressão que ela está subindo, juntando todas assim em cima, todas as medusas estão se juntando, e os tentáculos estão subindo, estão ficando só o finzinho. Eu amei. Esse e aquele do voal da areia. Aí eu me senti de pé no chão. Eu adoro areia, eu adoro o mar. Eu me senti, quando você falou que poderia interagir no trabalho, eu falei, eu já senti assim, tirando o sapato, eu senti, sabe, senti areia, assim, na planta do pé. Eu falei, e aquele azul, aquele tecido, aquele vol bem suave, e assim, a transparência da projeção, o significado que está forte, que estava projetando naquele tecido. Aí eu me encantei assim, sabe, aquela transmissão forte que você estava passando através daquele momento suave, que não era assim uma barreira. É como se fosse suavizar o que estava no filme. É como se fosse assim para mim o que eu senti, e eu me senti assim lá, pisando na areia, eu me senti, sabe, quando falou que podia interagir, eu já quis sentir. Porque na maçã, daquela lá que você colocou lá no açude, no Museu do Açude, eu adoro ir lá, que é para sentir o cheiro do mato, sabe? Eu queria me reportar numa hora que eu estava lá em cima, mas eu queria sentir o cheiro da maçã, porque muitas maçãs assim, e aquele colorido, a gente nota que quando ela está bem vermelhinha, ela exala mais o perfume. E quando ela tem aquela tramitação de estar assim, amarelinha para vermelho,
É que ela exala, né? Eu fico até sentindo. E eu não sinto tanto, não me preocupa tanto de sentir o sabor. Mas eu queria ter a sensação, a pena que eu não vi, que eu queria sentir a sensação do perfume com o perfume das plantas que tem lá, das folhas, da terra, sabe assim, da terra, porque que você explicou no seu trabalho, ou que eu consegui entender, a maçã é assim, a vida, a terra é que gera a vida, a maçã foi gerada da terra e a maçã representa a vida. E eu gosto de sentir aquele cheiro de terra, sabe? Aquela coisa de mato que uma árvore, um galho, aquele cheiro do sumo, das folhas, sabe? Eu falei assim, olha, a postura do trabalho dela transmite o que todo mundo precisa, é a tranquilidade da vida. É a representação da pura vida, né? O ser vivente. Aquele vermelho é a atração da vida, né? Eu gostaria que tenha aquela que nós lutamos muito para a implementação da lei 11.669 de agosto de 2008, a volta da música nas salas de aula. Aí eu queria aproveitar essa exposição, esse trabalho, para mobilizar até mesmo Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, tanto municipal e estadual, para mostrar que a música, ela não é só considerada música erudita e acabou. A música, ela é uma reunião de todo ser vivo, porque tudo que envolve o ser vivo tem música. Os pássaros têm música, até os animais selvagens, eles emitem música. Eles emitem um som, se transforma numa música. Aí eu gostaria da oportunidade de mostrar para eles, né, para todas as áreas do governo, o público, que a música, ela interage em tudo, desde uma sala de aula até numa galeria, até num local específico para uma obra de arte, para uma apresentação diferenciada daquela que os alunos teriam na sala de aula, depois numa avenida fazendo um campeonato, se apresentando para se submeter num campeonato, ou dentro de um teatro, numa biblioteca, que eu ponderei que aqui tem umas prateleiras de músicas. Aí eu pensei de colocar uns instrumentos para que quem fosse querer ter acesso à música, é necessário estudar. Aonde que é a partilheira de livros musicais? Ai, aqui, olha aí. Dá uma ajeitadinha, né? Olha, tá vendo? E olha, e separado. Aqui no meio, fazer uma clave de sol bem bonita. Fazer uma clave de sol e algumas partituras abertas aqui. Corneta, trompete, algum instrumento que eu conseguisse colocar aqui em cima das prateleiras, colocar como se estivesse saindo do instrumento, como as notas musicais que eu vou fazer de isopor, saindo do instrumento o som da partitura que estaria daqui, que aqui seria a base. Os instrumentos, para serem manuseados, para que aquilo se tornasse realidade da função dos instrumentos, é necessário partitura, é necessário pesquisar, é necessário estudar. E para ter a formação e o acesso a um componente de uma banda musical, de uma banda marcial, de uma banda de tambor, de uma banda de percussão, de uma fanfarra com pisto, uma fanfarra com gatilho, é necessário estudar. É necessário ter acesso ao conhecimento didático para poder ter acesso à corporação musical.
E essa biblioteca aqui tem sido um possibilitador de que as pessoas aqui, tanto das comunidades e do entorno, possam ter acesso a esses outros saberes, né? Possam conhecer um outro mundo que era desconhecido até então para eles. O saber que nos é imposto, né, somente através, a única arte que nos é imposta é através da televisão. Só a televisão, quando não muito a gente vai num cinema e muito raramente a gente vai num teatro. E exposição aí, museu aí é quase que, assim, se for contar em porcentagem, é 0, alguma coisa assim de pessoas que se preocupam em estar indo numa exposição, no museu, né? Então aí eu pensei que aquele espaço lá em cima, num jardim, aí eu pensei em flores e gramas, poderia ser sintética ou naturais, no meio dessas flores e dessa grama, livros, né? E foco de luz nesses livros, né? E veredas, né? No meio dessas gramas, veredas, pequenos caminhos, né? Dando acesso às pessoas a esses livros, né? E assim, por que jardim, né? Primeiro que eu sempre fui apaixonada por flores, né? E tudo assim que eu vou fazer, né? Tudo, até assim, quando eu penso em estampas de tecido, eu sempre penso em tecidos floridos, né? Jardim me vê a visão do paraíso, né? Que o paraíso, o conhecimento nos leva ao paraíso, nos liberta, né? Então é por isso que eu pensei em jardim. Acessos ao jardim dos saberes, né? Porque lá na sala de pesquisa, lá em cima, ela é um espaço, a metade dessa sala, né? Entendi. Ela é mais, só que é mais alongada, né? E assim, a princípio eu pensei numa mesa, né? Que tem uma mesa perto do computador de entrada, tem 2 computadores na entrada. E lá tem uma mesa cheia de livros. Aí, a princípio, eu pensei em fazer naquela mesa, né? Fazer esse trabalho naquela mesa, que é justamente aquela mesa cheia de livros. Aí, se for possível, usar todo o espaço. Se não, aquela parte, a metade daquela sala, se não for assim, incomodar ou impedir o acesso das outras pessoas, né? Aí é um projeto, né? Então, assim, misturar livros, aqui tem livros de filosofia, livros sobre política, literatura, aqui tem, assim, uma diversidade muito grande de livros de literatura. E não esquecer das crianças, né? Também tem muitos livros infantis, né? Também... eu até pensei também nos livros de culinária, que também tem muitos lá em cima, né? Essa mesa, inclusive, tem uma boa parte dessa mesa tem livros de culinária. E essa é a primeira oficina que você participa aqui na Biblioteca de Manguinhos, ou você já participou de outras? De artes, essa é a segunda, que a primeira foi com o Daniel Senise, que aí eu pude conhecer um pouco mais do que a arte contemporânea, né? Aquela mesma angústia que o Júlio tinha antes, né? Que eu expressou ontem aqui, né? Poxa, mas isso que é arte, você pega um monte de lata, a gente foi na Bienal, né? Aí você pega um monte de material reciclado, junta aquilo tudo e diz que é arte. Isso que é arte? Para mim, a arte era só arte antiga, me remetia lá à Grécia, a Roma, né? O Egito, a Renascença, né? Eu era preconceituosa com relação a essa questão do que é a arte, né? Então eu
pude desmistificar isso, né, com a oficina do Daniel Senise, né, porque ele é um artista que é voltado mais para a arte contemporânea, inclusive o trabalho dele, ela não está, né, você vê um monte de blocos de cimento, né, mas não é cimento, é gesso misturado com papel, né. Ela fala, para mim isso não significa nada, né, mas assim, tem um significado, por que ele botou o nome, ela não está, né, um espaço só com blocos de gesso, é uma mistura de gesso com papel, com livros que parece que eram livros velhos, aí você lê, olhando bem pertinho dos tijolos, você vê as letras, né, parecendo pedaços de livro, né. E aí é um lugar muito vazio, né? Eu acho que por isso que ele deu o título Ela Não Está, né? É um lugar vazio, você dá a impressão de que é um lugar vazio, sem nada. Entra ali, você olha, só vê os blocos de gesso, né? Então, para ele teve um significado para ele e para a gente também, né? Aí passa a ter um significado quando a gente para refletir sobre uma obra assim. Né? Então, agora com essa oficina já uma outra perspectiva, né? Já me dá um outro olhar sobre a arte, né? De perceber o espaço, né? Não é chegar e assim, é uma sala, que tem um significado, por exemplo, aquelas fotos, para mim, né, agora, é uma percepção, né? Uma sala Meu Bairro, é uma percepção do que é arte, né? Porque eu conheço algum daqueles moradores de Manguinhos, né? E ali tá naquela parede expressa a face de cada um desses moradores, né? E aí, sala Meu Bairro, que tem um pouco, né, daqui do entorno, né, das pessoas aqui. Né? Porque antes, quando eu ia para a biblioteca tinha que ir, a mais próxima para mim era da Fiocruz, né? E isso sem falar que alguns assuntos eu tinha que ir bem longe, tinha que ir no centro, teria que ir no Maracanã, lá na UERJ ou na UFRJ, né? E dentro de uma comunidade, dentro de favelas, né? Havia uma biblioteca, para mim isso é inédito, né? Uma coisa que assim, eu nunca imaginei que na vida pudesse haver, né? Porque quando há bibliotecas, são iniciativas individuais, né? Vamos abrir aqui, vou fazer minha casa de biblioteca, né? Aí juntas doações, diversas doações, são iniciativas de pessoas assim que veem que há essa necessidade. Agora do Estado assim, para as comunidades, assim, eu achava que nunca isso iria acontecer, porque tudo é fora, né? Todas as coisas, assim, até mesmo o acesso às políticas, às outras políticas, não somente a cultura, né? Mas as outras políticas, tudo que se pensa é fora, né? Saúde, a gente não tem um posto de... Aqui em Manguinhos, não sei, mas no Jacarezinho a gente não tem um posto de saúde dentro do Jacarezinho. A gente tem que sair de dentro do Jacarezinho para ir a um simples posto de saúde. Se alguém passa mal lá dentro, é uma luta para tirar a pessoa lá de dentro, para colocar perto da estrada, né, para que essa pessoa possa ser socorrida ou chamar um SAMU, né, que para entrar até o corpo de bombeiros, para entrar é uma dificuldade, né. Então, assim, eu acho que também essa questão do acesso, né, eu vejo também por conta porque eu vivo numa comunidade que tem poucos acessos para outros, assim, outras dimensões da vida. Nem escola, né, até a educação também a gente tem que sair de dentro da comunidade para poder ter acesso à educação. Então, por isso que eu pensei, né, aqui sendo como uma porta de acesso, uma possibilidade de acesso para outros saberes, outras culturas.
me estranhava muito essa coisa de não ter um movimento social aqui, um movimento que ajudasse, né? Porque eu já estava na universidade e a gente que está dentro da favela é complicado. Você pleitear uma educação pública quando você chega no 3º grau, porque a nível de ensino médio, ensino fundamental você tem. Agora, quando chega a nível de 3º grau para a faculdade, essa coisa fica mesmo aquele funil. E eu já estava na Universidade Estadual fazendo geografia e as questões lá, né, discutindo a questão política, discutindo a questão da igualdade, discutindo, né, toda essa coisa da exploração do trabalho, essa coisa da má distribuição de renda, por que existe essa periferia tão pobre e miserável, isso me incomodava. Eu falei, eu estou aqui. E quem não está? Qual é a possibilidade de estarem aqui também? Aí nós fundamos esse pré-vestibular comunitário, que é um pré-vestibular conhecido hoje como o pré-vestibular do Sarau Poético, porque desde a sua fundação nós temos lá, né, aí vocês que gostam de poesia também, nós temos lá um sarau poético que acontece às vezes 2 vezes por ano, às vezes 3 vezes por ano. E a gente consegue, por exemplo, existem hoje, até que na Biblioteca Parque hoje é uma boa referência, que nós temos quatro alunos que passaram por esse pré-vestibular. E a preocupação com o pré-vestibular foi sair desse adestramento educacional que existe dentro das escolas tradicionais, que é adestrar o aluno para ele passar no vestibular. Nossa preocupação era, primeiro, que o aluno tivesse uma visão global e, segundo, que ele tivesse uma capacidade crítica de entender o mundo, entender por que ele está aqui dentro desse movimento hoje, por que ele não está dentro do PH e qual a diferença de um curso lá, de um curso pago, de um curso, né, que atende as elites, para um pré-vestibular comunitário. O que vai ser diferente? De que forma ele vai entender o mundo? A gente ocupa o espaço, que é um espaço cedido pela igreja. E eu queria ressaltar que a gente tem uma atuação laica. Às vezes a gente não tem nem contato com o padre da igreja, muda o padre para vestibular, nem sabe quem é, porque a gente já estamos lá há tanto tempo que já avisa, ó, o pré-vestibular deixa ele lá, né? O pré-vestibular ninguém mexe com ele, porque eles têm uma ideologia, eles pensam dessa forma, eles fazem o sarau poético deles e tem algumas implicâncias em relação às atividades do sarau. Né, tem as beatas da igreja, que se você for falar em poesia erótica, e o sarau também tem, né, um poeta que é muito ligado, é amigo do pré-vestibular que está sempre aqui, que é um poeta que tem essa virtude de escrever poesia erótica, que é o Oswaldo Martins, e que já teve até um problema lá na Escola Parque por conta disso. E a gente trabalha, a gente tem liberdade, né? Quem estiver lá na igreja compreende isso muito bem. Eu tenho isso aqui como uma extensão de um desejo que eu guardo em minha vida inteira. Ver essa biblioteca funcionando hoje é como se eu visse uma coisa muito impossível de acontecer, porque se eu tivesse essa biblioteca na época que eu estava estudando para o vestibular, talvez, entendeu, eu tivesse outra formação, talvez eu não tivesse, eu não sei, né, talvez eu tivesse tido menos dificuldade, porque hoje você ter um acervo de 28 mil títulos novos, você ter acesso à internet, você ter várias oficinas acontecendo aqui. Se a gente tivesse isso há 30 anos atrás, eu acredito que há 30 anos à frente você vai ter uma formação aqui no entorno muito conceitual. A minha formação é em geografia, eu sou geógrafa por formação e estudo e observo o espaço de forma diferenciada, talvez, né? Toda viagem que eu faço, todo deslocamento que eu faço, né? Eu estou sempre observando esse espaço, os impactos, né? Humanos ou não, né? Os impactos físicos que estão modificando esse espaço. E a minha vertente dentro da geografia, ela tende para a geografia cultural. Então, analisar qual é o impacto cultural, o que está acontecendo no território de Manguinhos hoje que está modificando esse território.
só as construções, só as obras, não. Existe todo um movimento cultural que está transformando esse espaço. E cada vez que eu entro aqui na biblioteca, eu observo muito esse espaço. Esse espaço aqui, ele tem uma proposta de estar sempre ocorrendo coisas novas, né? A gente tem até o Zum Zum, que vocês estando aqui hoje, vocês perderam a oportunidade de assistir o Zum Zum, que é uma atividade cultural que acontece a cada quarta-feira. Na terça-feira está se pensando o que vai se fazer na quarta, mas toda quarta-feira tem o Zum Zum. E eu pensei, né, agora veio as coisas que eu pensei, dentro de uma formação crítica. A primeira coisa que me veio foi a ideia de criar não sei quantas latinhas de Coca-Cola. E eu não sei se vocês conhecem um refrigerante, acho que é do Maranhão, chamado Jesus, se alguém aqui conhece. É do Maranhão, Jesus. Só que a Coca-Cola agora comprou Jesus, então agora é tudo Coca-Cola. Coca-Cola comprou Jesus. Isso é engraçado. E eu pensei em criar uma latinha ou várias latinhas de Jesus do lado e várias latinhas ou uma latinha de Coca-Cola do outro, e embaixo Deus e o Diabo na Terra do Sol. Várias latinhas, eu acho que tem que ter esse confrontamento, né? Do Jesus com a Coca-Cola. Esse confrontamento tem que ficar muito marcado, né? Essa coisa do confronto da Coca com Jesus. E em alguns espaços você fazer, mas sempre no primeiro piso. Eu não gosto muito de passeios em shopping, né? Eu não gosto muito de ir a shopping. Mas quando eu vou sempre com esse olhar. E uma coisa que me incomoda muito, que você hoje não pode fumar mais dentro do shopping, mas lá do lado de fora tem aquela lixeira, aquela terra muito branquinha, e as pessoas botam um cigarro ali. E a imagem que eu tenho daquilo é de bolo de aniversário, porque fica aquela terra, aquele monte de cigarro. Aí seria uma outra coisa que eu pensei em chamar de bolo de aniversário. Então, lá na entrada desses cigarros, assim, vários, né, bolo de aniversário, vários. E a outra, muito inspirada em você, e uma coisa que o Felipe me falou muito, da questão das maçãs verdes. Eu faço uma iniciação com as crianças, eles estão gostando muito, em xadrez. E eu pensei em criar uma dama, de um lado maçãs vermelhas e do outro lado maçãs verdes. E usar também a questão da linha, né, a questão da linha para formar esse tabuleiro. Eu acho que foram essas minhas ideias. Bem bolado. Bem bolado foi o jornal que publicou um curso que logo me entusiasmou. Arte contemporânea. Soou clarim. Não digo, soou a clabim. E vocês ouviram também. Veja lá. Respire. Rutilava à frente do aparelho. Que como num passe de mágica, surgia à nossa frente vaso chinês, cabeça esculpida de gente importante, salas lindas. Respire. Rutilava.
de dormir de outrora, de outra era, não, de outra Eva. Sala de jantar, que povoou o nosso imaginário, sala de música e outras coisitas mais. Rutilava, respira. Rutilava, saiu de cena. Claudiamente falando, tudo mudou. Tá sentindo um cheirinho de maçã? Povoou todo o paraíso de nossas mentes. Eram maçãs para todo lado. Não era uma. Não eram duas, não, eram 900, sei lá quantas. Respire. Torta de maçã não tinha, mas tantas eram as maçãs que entortou minhas ideias. Fui salva pelos canudos vermelhos e depois, respire. E depois, com as linhas arredondadas, pude então respirar. Respire. Que alívio magnífico. A chuva caiu e tudo acabou. Eu só fiz 5 projetos. A moda na Seresta, porque eu gosto muito de moda. Então, a moda da Seresta, eu imaginei cada participante da Seresta, que eu tenho um grupo que faz tudo isso, porque eles fazem tudo, né? A vestimenta ser de acordo com a música. A música não foi criada em 1930, então vamos ver a moda de 1930. Então a gente vai se compor de acordo com a moda, isso a gente faz. Até lá no Museu Imperial, tinha aquelas costureiras que faziam aquelas modas, né? De vez em quando a gente estava lá pintando. Desfile de poesia envolvendo a moda. Que lindo! É, a moda da poesia. Envolvendo a moda, envolvendo toda a parte de arte plástica, teatrizando poesias, seria na biblioteca. E nessa teatralização, quer dizer, seria com os meninos da comunidade? Também, não só com eles, não. Também. Porque eu gosto mesmo de interagir, não gosto de coisa isolada. Guetos não. Aí aqui seria visualizando a poesia no espaço dos deficientes visuais. A poesia seria programada para que eles, ao ouvir, vissem. Visualizando a poesia. A maneira do deficiente físico ver e ouvir, fazendo interação dos dois sentidos. Aí tem uma tarde de outono na biblioteca.
tarde de outono com arte. Seria artes plásticas, o desenho, a pintura, o desenho, o teatro, a dança de outono. É linda a dança de outono. Os frutos, a gente colhendo frutos. Arte é minha religião. Eu não tenho religião, eu tenho arte.